meus queridos irmãos ligados na TV Ágape. Esse final de semana está acontecendo em nossa igreja o encontro A Casa do Oleiro, que começou na sexta-feira, dia 13 de outubro. E nós, é claro, vamos fazer a cobertura de todo esse evento para vocês. Vocês vão ver desde a saída até a chegada desse pessoal hoje à noite. São 3 dias que eles passam um tempo de intimidade com o Senhor e grandes coisas ele faz lá. Vem comigo e acompanha um pouco. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
estamos aqui com a pastora Lidiane, que juntamente com seu esposo, pastor Jefferson, são os organizadores da Casa do Oleiro. Domingo, 3 dias se passaram, estamos aqui na porta da igreja e ela vai falar para nós o que aconteceu lá. Olá, pessoal! Foi 3 dias de muito mover do Senhor. Como vocês veem, eu estou um pouco rouca, porque a voz fica lá. Mas é um lugar onde o sobrenatural do Senhor ele se manifesta. E eu quero aqui te falar, você que não participou, não perca a próxima. Venha participar conosco, venha fazer parte dessa família Casa do Oleiro e Casa Ágape. Venha fazer parte, você vai encontrar o sobrenatural, um divisor de águas da sua vida. Venha fazer parte. Pastora Lidiane, a gente está aqui na porta da igreja, a galera ainda não chegou, mas daqui a pouco a gente pode esperar quando está chegando e quebrando tudo. Tá né? chegando aqui, tá quebrando tudo, o pessoal já tá bem animado aqui na porta da igreja. A gente faz um mover quando o pessoal chega para recepcionar esse pessoal, porque eles merecem ser recepcionados por nós aqui. Venha fazer parte conosco, pessoal. Pastor, a gente quer te agradecer pela sua disponibilidade. Já tem um tempo, né, que eles são à frente da Casa do Oleiro e sempre é uma bênção. Que o Senhor continue abençoando, guardando e usando vocês com graça e unção. Amém. Nós estamos aqui com o nosso irmão Mohamed, que é obreiro aqui na igreja e foi intercessor da Casa do Oleiro e vai falar um pouco do que aconteceu nesse lugar. Pai do Senhor, Camila, Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. Foi a 3ª vez que Deus me deu a oportunidade de estar lá na Casa do Oleiro como intercessor. E em todas as casas do oleiro, Deus trabalha de uma forma diferente. E essa casa do oleiro não foi diferente. O Senhor trabalhou de forma grande naquele lugar. O Senhor curou traumas, o Senhor sarou feridas. E você aí que tem o desejo de ter um encontro com o Senhor, eu convido você a participar da Casa do Oleiro. Eu costumo dizer que não é a Casa do Oleiro em si, não é um evento em si, mas é um lugar voltado para você ter um relacionamento com Deus face a face. É um lugar que você vai ver o Senhor face a face e vai ter um encontro verdadeiro com Ele. Estamos aqui com a nossa querida irmã, Ana Amélia, que já foi encontrista como intercessora na Casa do Oleiro. Ela vai falar um pouco da experiência dela, da expectativa que ela tem para esse encontro. Prazer, sou Denis e é a minha 4ª Casa do Oleiro. Eu fiz maio do ano passado, fui como encontrista e Deus mudou tanto a minha vida, Deus fez tanto por mim naquele lugar, que desde então eu sempre vou poder ajudar. Eu venho como a 3ª vez como intercessora. E eu tenho certeza absoluta que vai acontecer coisas tremendas naquele lugar. E mesmo quando eu vou como intercessora, eu nunca deixo de perceber. Então, se você ainda não fez, eu acho que você tem que fazer, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Eu entrevistei o pessoal entrando no ônibus, estão fazendo. Eu também tenho certeza que no domingo, quando eu entrevistar a Ana aqui na porta, o Senhor será feito grande coisa na vida dela. Com certeza, ele já fez, inclusive eu fui curada na Casa do Oleiro. Hoje eu estou grávida, pelo médico isso era uma situação bem difícil de acontecer e eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais. Amém. Até domingo então. Nós estamos aqui com o pastor Jefferson, que é idealizador, né? Está à frente aí desse projeto da Casa do Oleiro, sempre empenhado. Pastor Jefferson, quais expectativas para esse encontro? Mais uma expectativa, estamos ansiosos, aí 6 meses trabalhando em prol. É um lugar onde tem um divisor de águas. No domingo, aqui vai a igreja, o céu vai estar baixinho, porque esse pessoal vai chegar cheio de Deus. Fique marcado. Deus tem grandes coisas naquele lugar. E você que ainda não participou, em maio já tem uma pré-data marcada. Nós aguardamos vocês. Um abraço, nós vamos lá. Domingo a gente vai estar aqui mostrando esse pessoal chegando, né, pastor Jefferson? Esse ônibus vai estar filmando. 19 horas, o céu vai estar baixinho, como sempre. Um bom congresso, pastor. Deus abençoe e use muito vocês. A casa do oleiro é tremenda. Do pastor Reinaldo, que também vai participar, né, desse encontro. Pastor, eu queria que você falasse um pouco do que é a Casa do Oleiro, quais são as suas expectativas para esse encontro que vai ser realizado neste final de semana. A casa do oleiro é a casa onde a gente abre o coração para receber uma palavra nova, uma vida nova, tudo novo para aquelas pessoas que às vezes ainda não passaram, né? É um momento que o Senhor tem preparado, como se diz, eis que as portas estão abertas e aquele que bate, abre-se-vos-á. Então esses irmãos que vão entrar agora para a Casa do Oleiro são pessoas que abriram a porta para o Senhor. E abrindo a porta, nesse período, o Senhor vai estar trabalhando. Amém. Amém. Nós
estamos aqui com a nossa irmã Lorena, que também vai participar desse encontro e vai nos contar um pouco quais são as suas expectativas para esse encontro, Lorena. Minha paz do Senhor, então eu acredito que será um divisor de águas na minha vida, onde eu estou indo em busca da minha bênção. Acredito que Deus irá transformar a minha vida, curar as minhas feridas. E é isso, acredito que eu estou indo lá em busca do sobrenatural de Deus. Amém. Domingo nós iremos entrevistar a Lorena e eu creio que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, não só na vida dela, mas de todas as pessoas que estão aqui nesse ônibus. Nós estamos aqui também com a nossa querida irmã Nath, que vai participar desse encontro. Nath, paz do Senhor. Nath, conta pra gente, qual que é a sua expectativa para esse encontro? Bom, são várias vezes, né, que eu vejo que acontece, todas as vezes com expectativa, porque esse ano foi o próximo. Graças a Deus, todos falavam, né, quando é pra ser, tudo acontece, tudo dá certo. Essa semana foi uma semana meio de lutas, mas hoje eu estou super tranquila, sem ansiedade, super tranquila, e as minhas expectativas, bastante expectativa boa. Agora não pensei em coisas negativas, eu penso que eu vou sair de lá, restaurada, em paz. Glória a Deus. Se as lutas foram grandes, com certeza o trabalho de Deus vai ser maior, verdade? Domingo nós vamos entrevistar a Nath e eu creio que esse rosto vai estar ainda mais esplendoroso. Deus vai ter feito um pouco mais e domingo a gente acorda de verdade. A gente deseja um ótimo Hoje no quadro O que Deus fez em minha vida, vocês não estão vendo ninguém à minha direita e nem à minha esquerda, porque literalmente vai ser aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Aqui eu já ouvi curas, libertações, portas de empregos abertas, mães que geraram filhos e há algum tempo, ouvindo essas perguntas, o meu coração queimou, falando com Deus. Deus, quando o Senhor vai me dar algo grande para mim também contar, para mim também testemunhar? E já há alguns meses essa pergunta fica no meu coração. Na última semana, quando eu me lembrei disso, novamente o Senhor teve um particular comigo e falou: filha, o que de maior você quer que eu faça na sua vida do que aquilo que eu já realizei, que foi a sua volta para os meus caminhos. Então hoje, de uma forma muito breve, eu quero deixar com você aqui o meu testemunho. E diferente do que muitas pessoas falam quando vão falar de conversão ou de reconciliação com Cristo, eu nasci num lar cristão, eu tive todos os privilégios de conhecer a palavra desde pequena, participei da minha igreja de ministérios infantis, de adolescentes, fui a acampamento e o meu esfriamento espiritual ele não aconteceu de uma forma instantânea. Foi aos poucos, justamente nessa fase de adolescente, que a gente tem mais curiosidade de conhecer o mundo. Quando eu vi, eu estava muito mais do mundo do que na igreja. Apesar de nunca ter deixado de ir, de orar, eu estava meramente na igreja, mas não estava em Cristo. E eu tinha muito desejo de voltar. Mesmo estando no mundo, vivendo as festas, as baladas, as amizades que eu não deveria ter, eu sempre senti muita falta de estar na igreja. E o cuidado do Espírito Santo ele é tanto com a gente que eu lembro de uma festa nitidamente que eu estava lá e o Espírito Santo me incomodou. Filha, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E daquela festa para frente eu comecei a orar e pedir para Deus o mesmo prazer que eu tinha no mundo, eu gostaria de ter aquele prazer na igreja. E a Igreja Batista Ágape, de certa forma, hoje eu não acho mais que é coincidência, a gente crê que sim, era propósito do Senhor, sempre queimou muito no meu coração. Há uns 7 anos atrás, eu fazia estágio na clínica veterinária ao lado da igreja e a sala de cirurgia ela fica bem no rumo onde é o nosso altar. Eu sempre escutava os cânticos ali, fazendo cirurgia com a veterinária, eu cantava as músicas, sempre olhei para ali com um olhar diferente, em postagens do Instagram. E teve um determinado momento, a partir desse momento que eu comecei a pedir para Deus, sozinha ali no meu quarto mesmo, para me dar a mesma vontade que eu tinha de estar no mundo, de estar na sua casa, uma amiga minha me convidou. Falou: Camila, uma amiga minha me convidou para estar visitando a Igreja Batista Ágape. Você conhece? Eu falei: não, mas eu tenho muita vontade de estar congregando lá. E aí ela me chamou, eu fui. E desde o primeiro culto eu entendi que ali era o meu lugar. Deste culto, são 3 anos até hoje,
onde Deus tem me quebrantado, onde Deus tem me moldado, onde Deus tem feito, sim, grandes coisas. E antes de voltar para a igreja, desde que eu era adolescente, eu sempre tive um sonho muito grande de trabalhar com comunicação. Eu sempre trabalhei com mídia também, eu administrava muitas páginas de empresa, sempre gostei de foto, edição de vídeo. Sempre foi uma área que me chamou muita atenção, mesmo a minha formação sendo veterinária. E quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu passei no vestibular para cursar jornalismo numa faculdade muito bem conceituada. Na época era a segunda melhor faculdade de jornalismo do Brasil. Ganhei uma bolsa integral para ir cursar e na época eu não fui. E eu sempre questionei isso muito para Deus. Deus, por que o Senhor não me deixou ir? Se era o meu sonho, se era o que eu sempre quis fazer. E isso martelou na minha cabeça muitos e muitos anos. E quando eu cheguei na Igreja Batista Ágape, de primeira, assim, o pastor Wallace já confiou para mim o Instagram da igreja. Era algo que eu trabalhava, mas assim, ele já me entregou aquilo. Eu já comecei a trabalhar com o que eu amava ali na igreja. Isso me ajudou a firmar, me ajudou a fortalecer. Tenho que agradecer imensamente ao meu pastor. Eu falo que hoje em dia, mesmo com tantos erros e tantas falhas, é muito mais fácil qualquer igreja, qualquer pastor olhar para mim e falar: eu aceitaria a Camila aqui na minha igreja. Mas o pastor, além de me aceitar, de me abraçar, ele ainda confiou em mim, né? Então isso me firmou muito, eu tenho muita gratidão a ele por isso. E nessa época eu me sentia muito indigna de Deus. Eu ficava pensando: Deus, eu não sou digna mais de estar na sua casa. Até mesmo a igreja, eu me senti um pouco rejeitada. E eu me senti muito abraçada, muito acolhida. E chegou, né, esse tempo, eu comecei a trabalhar na mídia da igreja. E depois de um tempo, o pastor veio para esse projeto maravilhoso, que é a TV Ágape, que a gente está quase inteirando em 1 ano de TV Ágape, e falou: Camila, você quer participar? E na mesma hora Deus falou no meu coração: o sonho que você não realizou profissionalmente, você está usando para mim. Eu creio que nossos dons, os nossos talentos são para isso, para ser usados pelo Senhor. E não realizei isso profissionalmente, mas não tem prazer maior do que usar aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente sabe fazer para o Senhor. Então, sou muito grata. Eu queria aproveitar esse testemunho para dar um recado para você que é jovem, adolescente, ou você que não precisa necessariamente ser jovem ou adolescente, mas que está afastado do Senhor. Não perca jamais a chama do Espírito Santo, porque não existe lugar melhor. O seu coração queima, não deixe que o inimigo coloque no seu coração que você não é digno de voltar. Nesse período eu ouvi uma frase que, a partir de então, eu parei com tudo isso, virou uma chave na minha cabeça. E a frase era o seguinte: que quem nos chama e nos condena pelos nossos pecados é o mal, é o inimigo. O Senhor nos chama pelo nosso nome, porque Ele é nosso Pai, foi Ele que nos chamou. Quando eu entendi o papel de filha que eu tinha, segundo aquilo que a Bíblia falava, eu consegui permanecer em Cristo, apesar dos meus erros, pedir perdão, arrepender, e até hoje eu estou aqui. Quero ficar por muitos e muitos anos, contar muitos e muitos testemunhos, e quero te encorajar também a estar aqui contando. E da mesma forma que eu comecei o testemunho, eu quero terminar. O que de grande Deus fez na sua vida para você ainda não ter testemunhado? Será que você está esperando uma casa? Será que você está esperando uma cura? Será que você está esperando uma porta gigantesca de trabalho abrir, e o maior, e o melhor, e o mais precioso, Ele já não fez na sua vida? Eu espero que de alguma forma esse testemunho possa ter falado com você, falado ao seu coração. Quero aqui mais uma vez agradecer não só ao pastor Wallace, mas a toda a igreja que me abraça, e eu espero em breve estar com você aqui ao meu lado, contando o que Ele tem feito em sua vida também, e que Deus abençoe a todos vocês. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor.
Pessoal, quero compartilhar uma palavra de Deus com você, baseado no tema desse programa, A Casa do Oleiro, esse retiro tão especial que aconteceu esses dias. Vamos ler o texto? Jeremias capítulo 18, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós mesmo como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar ou destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual lhe falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento que eu falar acerca de uma nação, de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante a mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Meus irmãos, esse texto aqui muito conhecido, virou letra de canção, virou retiro, mas é um texto bastante conhecido, mas Deus sempre fala conosco. Esse texto aqui, quem que escreve foi Jeremias, ele foi chamado de o profeta chorão. Por quê? Porque muito dos seus lamentos, dos seus contos aqui, principalmente o livro que ele escreveu, Lamentações, ele fala chorando, ele fala debaixo de lágrimas. Por quê? Ele sabia aquilo que Deus ia fazer. Deus permitiu com que uma nação chamada Babilônia, o maior império da época, liderado por Nabucodonosor, por causa dos pecados de Israel, Deus permitiu que aquela nação invadisse Jerusalém. Foram 3 ataques. O primeiro, eles levaram só os nobres depois, e os utensílios sagrados, depois eles levaram os moradores, e por último eles derrubaram o templo. Mas foram dias terríveis, e Jeremias, ao presenciar isso, ao saber disso, ele vai chorar, ele vai se lamentar. E qual foi o papel de Jeremias ali? Foi alertar o povo daquilo que Deus iria fazer. O papel de Jeremias era falar: pessoal, se arrependa, pessoal, volte-se para Deus, pessoal, vamos abandonar a idolatria. Essa nação que Deus está permitindo chegar aqui é debaixo da permissão de Deus, não vamos lutar contra. Esse foi o papel de Jeremias. E por causa dessas mensagens, dessa palavra, ele foi mal interpretado pelos seus compatriotas e pelo rei. Por quê? O rei Jeoaquim. O rei pensava que Jeremias estava contra o povo. Ele queria ouvir o que o rei gostaria de ouvir. Gente, Deus vai dar vitória, Deus vai guardar vocês. Mas não era tempo disso, irmãos. Nem sempre Deus vai falar aquilo que a gente quer ouvir. A mensagem de Deus para aquele povo naquele momento era: arrependei-vos e se submetam a esse povo. E Jeremias, por causa dessa palavra, ele vai enfrentar prisões, cadeias, dificuldades, mas é justamente nessa hora que veio a palavra do Senhor a Jeremias. Aqui eu já aprendo uma mensagem, meu irmão. Nas horas mais difíceis das nossas vidas, sempre virá a palavra do Senhor até nós. Por mais que você seja incompreendido, por mais que as pessoas não entendam às vezes, por mais que você é motivo de julgamento, sempre virá até você a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor sempre vai nos surpreender. E a ordem que Deus deu para ele é que: Jeremias, levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque ali você vai ouvir as minhas palavras. A palavra descer aqui, pessoal, é no literal mesmo, porque a casa do oleiro ficava para baixo ali. Então que Jeremias teve que levantar e descer. Mas olha só, Jeremias, ele não questiona, ele não debate com Deus. Ele poderia falar: Senhor, mas por que eu tenho que ir na casa do oleiro? Por que o Senhor não fala comigo aqui? Por que o Senhor não fala comigo no templo? Irmãos, esse é o motivo que muitas pessoas não recebem mais de Deus. Olha só, muitas vezes a palavra do Senhor vai vir até nós de uma maneira que a gente não entende. A palavra do Senhor vai vir até nós e nos colocar em lugares que a gente não entende. Por exemplo, durante 3 anos e meio, 3 anos e 7 a 8 meses, Deus me colocou em uma plataforma da Petrobras. E eu falava: Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O meu primeiro filho nasceu, eu fui vê-lo 3 dias depois. Natal e Ano Novo eu passei longe de família. Eu não entendia, mas foi lá naquele lugar que Deus falou comigo. Lá Deus me preparou para o ministério. Foi lá que Deus firmou as minhas bases para isso que eu estou vivendo hoje.
Então, eu estou falando para alguém que o Senhor te deu uma ordem que você não entende, Deus te colocou num lugar que você não gostaria, mas o Senhor está falando contigo. Eu te coloquei aí para você ouvir as minhas palavras, eu te coloquei aí porque eu tenho algo na tua vida, eu te coloquei aí porque maior é a obra que eu tenho para realizar com você. O Senhor te colocou na casa do oleiro, nesse lugar que você não entende, é porque Ele tem algo maior a ser revelado sobre você. Então, quando Jeremias chega ali, irmãos, a princípio ele só vê o oleiro trabalhando sobre as rodas. Como que o oleiro trabalhava? Havia o barro que o próprio oleiro pegava, havia uma roda que girava nesse sentido, que ele mexia com o pé aqui, ó, ficava assim com o pé. Essa roda que girava dessa maneira fazia com que a de cima que rodasse dessa forma. E ali ele iria trabalhando. O que é legal? Quando Jeremias chega ali, o oleiro não fala nada. Repare que Deus disse, e ali você vai ouvir a minha palavra. Quando chega ali, o oleiro não fala nada. O oleiro não fala nada, é verdade, mas ele está trabalhando. A roda de Deus está girando, a roda de Deus está em movimento, tanto assim como acolá. O que nós aprendemos? Pode parecer que Deus está em silêncio, mas Deus sempre está trabalhando. Pode parecer que Ele não está fazendo nada, mas Deus faz muita coisa quando a gente pensa que Ele nada está fazendo. Olha, talvez você ache que Deus está em silêncio, talvez você ache que Deus não está agindo, talvez você ache que Deus está inerte, mas Deus está fazendo uma grande obra, Deus está fazendo algo maravilhoso na tua vida. Pode parecer que Ele está em silêncio, mas as mãos do oleiro não param de trabalhar, o vaso dele vai ser feito, o trabalhar de Deus é incessante. Ele pode parecer estar em silêncio, mas Deus está trabalhando, a roda de Deus está girando. E quando ele chega naquele lugar, irmãos, tudo é novo para ele, vendo o oleiro trabalhando, e ele vendo que maneira, que forma que o oleiro trabalha. Só que de repente a Bíblia vai dizer que o vaso se estraga, o vaso quebra nas mãos do oleiro. Olha, irmãos, isso aqui deve ter deixado ele encucado. Ele deve ter pensado assim, por que quebrou? O oleiro trabalha tão bem, o vaso estava tão bonito, por que quebrou? Aí eu preciso revelar uma verdade para você. O vaso se quebrou dentro da olaria. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E olha só, por diversas vezes nós também iremos nos quebrar. Mesmo estando nas mãos de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Não é porque nós estamos nas mãos de Deus, não é porque a nossa vida agora está na igreja, não quer dizer que a nossa vida agora não vai ter problema, não. Vai, seremos quebrados muitas vezes. E por diversas vezes a gente fala assim, poxa, a minha vida está um caco. Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Quebrados na olaria. Quando eu estava fazendo o meu seminário, pessoal, eu ficava de segunda a sexta. Aí quando deu na sexta-feira, na hora do almoço, meu telefone toca, era um obreiro da igreja. Pastor, o senhor poderia orar por mim? Eu falei, claro que posso. O que está acontecendo? A minha filha, pastor, a filha dele tinha diferença de meses da idade do Emanuel. Minha filha está com uma dor de cabeça há um tempo, e a gente veio aqui, o médico descobriu um tumor na cabeça dela, do tamanho de um limão. Rapaz, quando ele falou aquilo, eu fiquei parado, assustado com essa notícia. Eu falei, eu vou orar por você. Quando eu cheguei em casa à noite, meu telefone toca, era ele. Ele falou, pastor, a minha filha morreu. Minha filha não resistiu. Rapaz, ele começou a chorar de lá, eu chorei de cá também. E no outro dia eu estava fazendo o velório. Irmãos, para mim foi um dos velórios mais tristes da minha vida. Porque a filha dele que faleceu, era, como eu disse, quase da idade do Emanuel. E aquele rapaz ali que estava enterrando a sua filha era um obreiro fiel na igreja, um homem de Deus que me ajudava muito. Rapaz, e aquilo me trouxe uma comoção muito grande. Aquele rapaz estava sendo quebrado nas mãos do oleiro, quebrados na olaria. Talvez essa seja a sua história hoje, talvez você não esteja enterrando ninguém, mas a sua vida está quebrada por um desemprego, sua vida está quebrada por um divórcio, está quebrada por uma dívida, está quebrada por um problema com o filho, quebrado por uma palavra, quebrado por uma situação. Quem de nós não nos quebramos? Quem de nós não falha? Quem de nós não erra? Quem de nós não cai? Muitas vezes nós estamos quebrados, mas eu preciso te lembrar algo para a gente terminar aqui. Quando o vaso quebra, quando Jeremias pensou que era o fim,
O oleiro só deu uma virada na roda, mexeu no barro e o vaso se refez mais uma vez. Sabe qual foi a diferença? Nós podemos estar quebrados, mas nós estamos nas mãos do oleiro. Porque quando você se quebra dentro da olaria, quando você se quebra nas mãos do oleiro, a tragédia nunca é o ponto final. A queda nunca vai ser definitiva, porque Deus vai fazer de novo. Do mesmo jeito que o oleiro fez aquele vaso, num girar de roda, vai ser assim também na tua vida. Hoje você está quebrado, hoje você está chorando, hoje você está na lona, mas você está nas mãos do oleiro e Deus vai te refazer, Deus vai fazer de novo, Deus vai te levantar, Deus vai te alegrar mais uma vez. Essa queda aí é temporário, a tragédia nunca é o ponto final. Quando nós estamos nas mãos do oleiro, na casa do oleiro, a tragédia nunca é definitiva e Deus vai te refazer mais uma vez. O problema, irmãos, o problema é quando nós estamos nas mãos erradas. O problema é quando a gente quebra fora da igreja. O problema é quando a gente quebra longe do Senhor. Mas quando nós estamos na presença de Deus, vai ter recomeço. A sua vida não vai acabar desse jeito. E eu preciso te lembrar uma segunda coisa. Nós temos um Deus que refaz, irmãos. Nós temos um Deus que faz de novo. Essa é uma das especialidades de Deus, é recomeçar, irmãos. Lá estava Paulo, caído no chão, cego, quebrado. Para quem olhasse para ele poderia pensar, é o fim. Mas aquele homem, como o próprio Deus diz em Atos 9,16, ele é para mim um vaso escolhido. Aquele homem recomeçou. Ele que era perseguidor, matador, se tornou um grande teólogo, um grande cristão, porque Deus é especialista em recomeço. Esse rapaz aí que eu te falei, que ele perdeu a filha, já faz isso aí, quase uns 20 anos, ele já tem mais 2 filhos depois disso. Porque Deus é Deus de recomeço. Preciso te lembrar uma terceira coisa, mesmo que o vaso esteja quebrado, ele não joga o vaso fora. Se é o homem, poderia pensar, vai para o lixo. Se é o homem, poderia falar, acabou. Mas na casa do oleiro, irmãos, guarda isso, não tem lata de lixo. Na casa do oleiro não tem lixeira. Ele vai te refazer de novo. Ele vai fazer algo tão maravilhoso que ele não vai te jogar fora. Na casa do Senhor não tem lata de lixo. Você pode chegar aqui quebrado, arrebentado, destruído, mas ele vai te usar de novo. E eu preciso só te lembrar algo. O oleiro vê aquilo que ninguém mais vê. Jeremias olhou para aquele barro, aquele vaso e viu, é caco. Mas o oleiro já olhava para aquele vaso e já via um vaso novo. E vai ser assim também na sua vida. Hoje você pode se ver quebrado, destruído, mas Deus já está vendo lá na frente, vida mudada, vida restaurada. Este homem que todos jogam pedras será um grande instrumento nas minhas mãos. Enquanto Pedro olhava o barco dele vazio e as redes vazias, Deus já via aquele barco cheio e aquela rede cheia e Pedro se tornando um grande apóstolo. Então não acredite nisso que os seus olhos estão vendo hoje, porque Deus vê aquilo que ninguém vê. E eu termino dizendo, não seja teimoso, não seja teimoso. Você é barro, aceita Deus fazer do jeito dele. Às vezes a nossa vida é quebrada porque Deus está dizendo, eu não te quero desse jeito, eu te quero dessa forma. Mas a gente às vezes fica relutando tanto contra Deus e não aceita o trabalhar dele. Foi Deus que quebrou, foi Deus que destruiu, foi Deus que desfez tudo isso. É porque agora ele tem um recomeço, ele tem algo melhor para você. E entenda que nada saiu do controle de Deus. Deus quebra para fazer melhor. Deus quebra para refazer de uma maneira muito superior. E entenda que nada saiu do controle dele, nada. Hoje nós podemos estar quebrados, mas nós estamos nas mãos do oleiro. Somos barros, mas nas mãos do oleiro. Somos frágeis, mas nas mãos do oleiro. E essa tragédia não é o fim. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa mensagem. Quantas vezes, como Jeremias, a gente não entende o que está acontecendo conosco. O Senhor nos leva para alguns lugares a qual a gente não entende, mas é a tua soberania. O Senhor fala conosco em lugares a qual a gente não queria estar, mas que nós venhamos ser submissos à tua palavra, que a gente venha obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. E pode parecer que o Senhor está em silêncio, mas o Senhor está sempre trabalhando. E às vezes, como esse vaso, nós somos quebrados nas suas mãos e dentro da olaria. É tão difícil entender isso, Deus. A gente não consegue assimilar,
porque tragédias acontecem conosco, mesmo estamos fazendo a tua vontade. Este homem, essa mulher, quem sabe a vida deles está quebrada, está destruída, mas o Senhor vai mudar essa história. Nós podemos estar quebrados, mas nós estamos nas mãos do oleiro. Em tudo, em um momento o Senhor refaz tudo. Como é bom saber que na tua casa não tem lata de lixo, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor é especialista em recomeço. E que bom saber também que o Senhor enxerga aquilo que os nossos olhos não enxergam e nada saiu do teu controle. Abençoa essa família, abençoa, Senhor, essa pessoa que está lutando contra essa enfermidade, essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, que ela venha se reconciliar. Pai, eu abençoo o teu povo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, chegamos ao final desse programa tão maravilhoso, especial da Casa do Oleiro. Espero que você tenha gostado. Dá o like, compartilha depois para mais pessoas e, permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Paz do Senhor. Boa noite.